Seja muito bem-vindo, setembro. Eu volto a gravar aqui para este canal chamado Patagônula Americana. É um canal criado na época que eu era diretor de escola, diretor do bairro Guajuviras. E então foi um momento enquanto eu convivia naquela comunidade por 10 anos como professor, depois como diretor eleito. E Patagônula Americana é o nome em latim da árvore Guajuvira, que dá nome ao bairro Guajuviras. Então, carrego esse nome, faz parte de mim, faz parte da luta, faz parte de como eu enxergo o mundo. E, enfim, aonde caminho, levo Guajuviras e prefiro, ainda mais ainda na raiz linguística da palavra Patagônula Americana. Então esse canal tem um simbolismo, pensei até abrir um outro canal para fazer agora reflexões semanais, talvez. Não há promessa nesse sentido, mas até é um espaço também terapêutico e autoformativo, né? Pretendo, e aqui faz um convite, esse espaço é um espaço de autoformação, mas aqueles que quiserem se agregar, né? Então eu sou professor Paulo Ricardo, tenho o meu Instagram também com o nome Professor Paulo Ricardo, e aqui são todos muito bem-vindos a este canal. Eu pretendo, postar uma vez pelo menos por semana com reflexões a respeito da vida. Sou formado em História, sou especialista em Educação. Trabalhei muito tempo então com alunos de 5º ano, ensino fundamental, ensino médio, EJA principalmente, e enfim, sou formado então em História, como eu falei. E esse canal então ele se pretende ir à raiz um pouco dos fatos e a gente fazer algumas reflexões um pouco mais aprofundadas que normalmente a gente não faz no dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. Então esse espaço aqui então é um espaço que eu descompromissado, não pretendo não busco agregar milhares de seguidores e enfim, na verdade aqui eu viso me encontrar e formar um sentido para a vida. Então, gosto muito de filosofia, falando no sentido da vida, gosto das áreas das humanas, né, que é a minha área. Eu busquei fazer história exatamente para ter uma profundidade e uma visão mais crítica sobre a realidade que nos norteia. Então, nesse mês que se inicia, de 1º de setembro, é o mês em que a maior parte dos meus familiares nasceram. Isso diz muito sobre a família, que 9 meses antes, na virada do ano, as festas foram bem produtivas. E, enfim, mas vamos falar agora sobre um tema bem pertinente. Essa semana, o que incomodou muito, não só aqui o pessoal de Canoas, Rio Grande do Sul, como do Brasil inteiro, vivendo sobre fumaça. Então eu até faço uma coisa que eu li muito no meme, né? Meus amigos ou estão resfriados, estão com problemas respiratórios ou são candidatos a vereador. Eu queria só fazer com vocês uma breve relação, o porquê dessa fumaça. A gente sabe que é fruto de uma seca no centro-oeste. E além disso, é a época também que queimadas criminosas utilizam-se do fogo para fazer limpeza do seu campo. É mais barato tocar fogo. Sim. Nós vivemos sobre um modelo econômico social que decide as coisas por ser mais barato ou não. Então é mais barato tocar fogo. Azar da poluição, né? Azar das doenças, azar dos animais, azar do equilíbrio ambiental.
Então é isso. Aqui eu quero dar nome às coisas. E vamos só um pouquinho aprofundar, tá? Não pretendo pegar vocês pela mão e levar vocês ao grande conhecimento, porque também eu busco. E esse espaço é para isso. Onde eu estou buscando. Ao longo da semana gosto de fazer leituras. A base é isso, é estudo. E esse espaço eu pretendo durante 1 hora abrir esse microfone aqui, essa câmera, e gravar aquilo que eu refleti ao longo da semana e aquilo que aconteceu ao longo da semana, e entre outras coisas mais filosoficamente fúteis e estruturantes na nossa vida. Então, esse momento, então, a gente está fechando o mês então, de agosto, iniciando o mês de setembro, respirando muita fumaça, e agora a gente vai explicar por que, de onde está vindo essa fumaça, além da seca. A gente deve falar não em culpa, mas em responsabilidades. A fumaça ela tem como origem um modelo de agroexportador. O Brasil está focado em desenvolver bens primários para exportação. Então, nós chamados commodities na economia. Então, a gente vende para fora. Nós somos o maior produtor de alimento de animais no mundo. Enquanto isso, a nossa população tem dificuldade de alimentação. Temos enormes campos. É uma decisão, uma escolha política econômica. Economia é política e política é economia também. É uma escolha de futuro de nação, de escolha de perfil por onde o Brasil, a nossa nação, vai se guiar. Então, da década de 80 para cá, nós temos o que nós chamamos na história de neoliberalismo. Da década de 80 para cá, ou seja, os últimos 40 anos, se investiu nesse o papel do Brasil perante o mundo, o que ele vai desenvolver na sua economia, na produção de bens primários. Então, assim, presta atenção, produção de bens primários, como ele tem como perfil baixo empregabilidade, alta exploração de sua natureza e para saciar o mercado internacional. É um modelo que gera poucos empregos e cada vez vai piorando as nossas condições para saciar uma ideia que beneficia poucas pessoas. E a questão que a gente tem que discutir é isso. Que modelo nós queremos e as consequências que estamos vivendo. Então a fumaça é só uma consequência. O alagamento, as enchentes de 4 meses atrás, é apenas uma consequência desse modelo econômico. De 40 anos para cá se privilegiou esse modelo agroexportador. Então, cada vez mais esse modelo agroexportador concentra mais capital, ao mesmo tempo ele aumenta o seu capital político, é a maior bancada hoje no Congresso, fazendo com que eles trabalhem politicamente para fazer com que leis tributárias o favoreçam. O que isso quer dizer? Vocês já viram falar na Lei Candir? Você sabia que a agroexportação não paga imposto? Enquanto que para produzir comida para a nossa mesa, o pequeno produtor paga imposto? Esses grupos favorecidos ampliam o seu poder político com o aumento do capital, da concentração do capital. Então chegamos num ponto que a gente está vivendo, olhem para trás os últimos 40 anos, a gente está vivendo exatamente essa escolha política, essa escolha econômica. Nós estamos vivendo as consequências. É fumaça, é alagamento que a gente, histórico, nunca tinha visto. Não era previsível que isso ocorresse do tamanho que foi. Mas era previsível para quem estava olhando para o meio ambiente e que simplesmente era considerado como, terrorismo ambiental. Não é isso. É ciência, é consequência
da natureza. Peguem da década de 80 Mato Grosso do Sul para cá, Mato Grosso do Sul, o Tocantins, toda aquela região do Centro-Oeste. Olha o que era, que tinha de natureza, o norte, o que perdeu de desmatamento. Para que serve? Ora, essas águas que antes não eram equilibradas por essa natureza, por essa floresta em pé, hoje não existe mais isso. O que acontece é um desequilíbrio ambiental. Então, não adianta a gente olhar para agora e achar culpados. A responsabilidade política escolhida e mantida até hoje. Agora estamos em ano de eleição. Eleição para uma esfera política apenas, que é para o executivo dos municípios, ou seja, o prefeito, e para os vereadores, o legislativo dos municípios. Mas é um momento que a gente tem que pensar qual é a importância da política. Mais do que escolher nomes A, B ou C, tu entende? Nenhum evitaria essa catástrofe de agora. Nenhum se estivesse no poder. Porque é mais do que isso. Nós temos que rever quais são os nossos princípios enquanto nação, aonde nós queremos chegar enquanto nação. E mudar os rumos. Porque vocês querem mais 40 anos dessa última política de desmatamento que a gente está colhendo as consequências hoje. Canoas ficou um mês debaixo d'água, como praticamente mais da metade do Rio Grande do Sul. É irreparável as perdas. A população foi assistida num primeiro momento e está desassistida. As empresas menores não conseguem voltar a produzir. Quantas famílias estão precisando? Milhares? Então, assim, agora é um atacando o outro em termos políticos de candidato. A questão não é essa. É anterior a isso. A quem estamos servindo? O poder político está sendo ocupado há 40 anos por um determinado grupo político muito poderoso. Nós temos que rever isso. E isso é importante. Então, assim, agora, qual é o próximo alagamento? Vamos subir os diques 7, 8, 9, 10 metros. A questão, se a gente não mudar as políticas que protegem o meio ambiente, a gente vai voltar a respirar fumaça, a gente vai voltar a estar debaixo d'água. Está sendo difícil voltar a falar, inclusive, sobre isso, sabe? Foi marcante, maio, madrugada, eu como servidor público, convocado, e com toda razão tem que estar convocado para a gente estar atuando em estado de calamidade, de emergência, subindo saco de areia em dique, retendo, ganhando horas, sabe? E nenhum órgão avisando, sabe, tendo a dimensão do que ocorreu. E isso é um alerta para a gente ter que ir um pouco mais fundo, é o porquê. E aí sim começar a minimizar. Não é só subindo o dique. E isso tem que ser feito para ontem. Para ontem. Sabe? Mas essa é uma questão que a gente também tem que rever o que o governo do estado, o que o governo federal, o que os governos municipais deram de atenção a isso. Levar a sério a questão do meio ambiente. O governo do estado, nos últimos anos, 400 e tantas leis aprovadas que avançam sobre os mananciais de rio, que são contra a preservação do meio ambiente, que são interessantes ao capital imobiliário. Então é isso que faz com que cidades que já são à beira de rio, que já é um histórico de estar próximo de rio, o meu município chama Canoas. Ora, é um processo histórico porque ele está entre dois rios.
Matias Velho, a região oeste do município de Canoas, sempre, historicamente, era uma plantação de arroz, local já mais baixo. Já se tinha dique construído na década de 60 em função da cheia de 41. É necessário agora retomar, fazer um plano melhor. A realidade mudou. E mudou por quê? Porque o meio ambiente não foi preservado. Porque há um modelo da economia brasileira em que o Brasil se coloca como apenas vendedor de bens não manufaturados. Ou seja, a gente vende riquezas naturais, é o que a gente produz de soja, é da agricultura, é pecuária, extrativismo como minérios, e vende esse produto, e lá fora o pessoal gera emprego com a nossa matéria-prima. Então, assim, além de a gente ter cada vez mais desemprego, as nossas casas estão sendo invadidas por água, tem um pequeno grupo há 40 anos ganhando muito dinheiro com esse modelo que a gente está se afogando, que a gente está respirando fumaça, que a gente está adoecido e não temos atendimento de qualidade no sistema único. Nossos hospitais ficaram debaixo d'água até agora, o que antes já era o caos, agora conseguiu piorar. Mas a questão não é eleitoreira e a gente não pode, sabe? Eu não vejo como algo produtivo. A gente tem que discutir o que é prioridade. E a população não ficar esperando um prefeito ou os vereadores, sabe? Salvar a pátria, salvar o futuro. A população tem que tomar consciência do que ela quer. E aqui eu estou apenas fazendo uma reflexão com vocês. Nós temos que falar em um modelo de economia que gere renda para a maioria da população, para todos, em que a gente possa desenvolver uma nação, fomentar indústrias aqui, não exportar simplesmente minério, commodities para o mundo. O mundo se desenvolve e a gente vai continuar sendo um grande fazendão. A questão é e colhendo os frutos desse fazendão. A gente ataca o meio ambiente, a gente é um fazendão, o agro cada vez mais ganhando subsídios do governo, porque o governo é o agro. Ele é o governo. Quando a gente faz uma discussão contra políticos, político é apenas o espaço das ações, das mudanças sociais. Mas quem é que está ocupando esse teatro hoje? Faz 40 anos, o modelo agro. É o agroexportador. Qual é a maior bancada representativa no Congresso? A gente decide ver quem é que consegue aprovar uma lei Candir. Pesquisem o que é lei Candir. O agro não paga imposto na exportação. O agroexportador não alimenta o nosso povo. E a gente está debaixo d'água por causa do agro, por causa do desmatamento do agro. Tu entende? Nós não precisamos avançar sobre a Amazônia, não precisamos desmatar mais. A quantidade de terra que tem, ela pode ser muito produtiva sem avançar mais 1 centímetro de Amazônia, de desmatamento. Só que não é o que acontece, é já histórico, todo ano acontece essa fumaceira toda, porque pega fogo, porque está seco, né? E está sendo preso um monte de gente porque é criminoso, é intencional, é para limpar pasto, para exportar mais barato, para ter um lucro maior. Aí o governo aprova tudo que é tipo de benefício ao agro, porque são eles que estão lá pressionando com poder sobre a política. Entendam que mesmo que agora sejam apenas para vereador, para nosso município e para prefeito do nosso município, mas
É nesse momento que a gente tem que já começar a fazer políticas públicas no espaço em que a gente vive, que é a cidade. Eleger vereador, eleger prefeito, mais do que os nomes. A questão é a ideia por trás. É aquele que vai realmente enfrentar, vai criar secretarias para isso. O desenvolvimento econômico atrelado à proteção ambiental. Não há futuro sem proteção ambiental. Não há futuro sem política de desenvolvimento econômico que gere renda e, ao mesmo tempo, seja preservativo da própria natureza. A nossa casa, acumular capital sem ter aonde utilizar esse recurso, é um genocídio da própria humanidade. Então, assim, não aguentamos mais cheias, então a gente tem que começar, não só parar de culpar político A ou B ou C, mas sim quem manda está por trás disso tudo, que avançou sobre as proteções ambientais construídas há uns 40 anos atrás e hoje não tem mais nada de proteção. Repito, o governo do estado alterou 400 e poucas leis contra o meio ambiente. O governo federal, nos últimos anos, incentivando queimada, tirando os órgãos de proteção, fiscalização zero. Os políticos estão a serviço. Entende? Esse modelo econômico não é sustentável. Então a gente tem que começar a prestar atenção no que é. Senão é muita gritaria, dedo no olho e não temos futuro. Então temos duas coisas que a gente tem que prestar atenção, que nós temos que mudar urgentemente para realmente mudarmos o local em que a gente vive. Não só a cidade, mas como um país como um todo. Nós precisamos pensar em um modelo sustentável de economia. Nós precisamos pensar em fortalecer o Estado. Mas o Estado a serviço de quem? Não a serviço de um pequeno grupo de capital, mas a serviço da população. Mas qual população? Aquela que produz. A quem trabalha. A sociedade tem que ser inclusiva. Vou dar um exemplo como é hoje. Como não funciona e como foi feito para não funcionar. Hoje nós temos dois pilares, sistema financeiro, tá? E uma economia baseada no setor primário, certo? Agroexportador. O sistema financeiro, tá? O sistema financeiro é um setor improdutivo. Totalmente improdutivo. Ela não produz nada, ela não planta um pé de alface, tá? Vocês sabiam que o nosso país é o local em que tem o maior juros do mundo? O maior juros do mundo. Um exemplo, a Dona Maria pega R$1.000 emprestado do banco, um empréstimo de R$1.000 para comprar uma televisão. Os juros já paga 2 televisões. A Dona Maria não consegue pagar. Chegou na 8ª parcela, a Dona Maria já pagou a televisão dela. Mas ela não consegue saldar, sabe? Teve uma enchente no município dela. Se ela não foi alagada, as clientes dela, que ela trabalha numa prestação de serviço, como o MEI, por exemplo, microempreendedor, ela não consegue mais pagar. Ela não consegue pagar a televisão. Na verdade, os juros do banco. Aí o banco negocia. Ela já está devendo 2.000, pagou 1.000, está devendo ainda 2. O banco renegocia, agora ela deve 5.
O setor financeiro se sustenta com a produção e o suor do trabalhador. O maior juros do mundo é aqui no Brasil. Isso é muito bom para quem exporta, entende? Não para nós. Aqui a gente tem que manter um sistema financeiro, sabe? O sistema financeiro é o jogo do tigrinho, sabe? É golpe de nação. Nós não temos futuro com esse tipo de modelo. Esse modelo está casado com o modelo de nação, esse modelo agroexportador de bens primários, que não gera emprego. Tu entende? Poucos ganham com a especulação financeira, não trabalham, não produz e tira o suor, sangue, lágrimas do trabalhador. Então é isso que tem que ser mudado. Por isso que é tão importante a política. É por isso que as pessoas tentam te convencer que política é coisa de ladrão. Claro, até o discurso também ele é bem interessante para quem está no poder. Para quem defende esse interesse desses grupos dominantes que implementam determinada política. E ela é favorável se a maior parte que está sendo explorada fica quieta. Não entender que ela está sendo explorada. Bom, é para isso que serve o estudo, a gente estudar um pouco mais, a gente refletir um pouco mais e aproveitar esse espaço para a gente entender um pouco mais e refletir um pouco mais, amadurecer o que vem lendo, o que vem acontecendo, para as coisas não passarem em branco. A gente vê todos os dias notícias da China, e eu fico imaginando se a China tivesse aderido na década de 80, como o Brasil foi obrigado a aderir, a essa política neoliberal, política desse, entre aspas, livre mercado para os outros, protecionismo para si, né? E como nação faz um planejamento, política agroexportadora, não gera emprego, mano. Desmatamento aqui na minha terra? O neoliberalismo, essa exploração que a gente vive, ela é coisa de país já rico que querem que implantem os subdesenvolvidos. A Inglaterra colocando essa política neoliberal sobre as colônias e sobre o resto do globo. Isso é interessante. Livre mercado para os outros. Para mim é protecionismo. Mexe com os produtores lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos taxam produtos de fora para proteger a economia local. Livre mercado, uma ova. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Bom, esse retorno agora foi extremamente caótico, mas é exatamente para isso, né? A gente não entrar em transtorno sozinho e entrar em grupo, entrar junto. Se mais alguém quiser, por favor, dê a mão aqui. Dá a mão aqui, vamos junto aqui, vamos pirar junto, escrevam um comentário ali, cala a boca. Não escrevam isso, porque quem escrever qualquer ofensa aqui, deixando bem claro, aqui esse espaço aqui é uma ditadura. Que é uma ditadura. Democracia a gente luta, né? Mas esse espaço aqui é o espaço do Kurdistão do Paulo. Kurdistão do professor. Aqui ofendeu, tá banido. Espero que eu tenha alguém para banir também, porque eu tô aqui o espaço também para falar sozinho. Isso é muito produtivo, né? Se tiver mais alguém aí, dá um likezinho, assim, só para dizer assim, opa, alguém assistiu.
e escreva um comentário, alguma coisa assim, ó, tipo, não entendi nada, melhora a tua comunicação. Também tá valendo. Agora eu vou assistir o jogo do meu time que já iniciou. Hoje é o retorno ao estádio que estava alagado. E vamos ver se ainda tá 0-0. Um abraço, bom domingo para vocês e tchau.